Não importa o quão estreito seja o portão, ou o quão repleto de castigo seja a sentença, eu sou o dono do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Esse poema se chama Invictus, eu escutei ele pela primeira vez aos 20 e poucos anos de idade, e quando eu descobri que ele foi inspiração a Nelson Mandela em seus 27 anos de reclusão na prisão. Ele fazia tanto sentido para a minha vida como se tivesse sido escrito diretamente para mim. Sou nascido e criado no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro do Engenho de Dentro, e eu vi uma série de jovens muito parecidos comigo virarem estatística e se perderem no meio do caminho. Negro, pobre, com uma construção familiar um pouco diferenciada. Eu perdi meu pai muito novo, com 2 anos de idade, para a violência das favelas do Rio de Janeiro, por estar no local errado, na hora errada e com as pessoas erradas também. Era um jovem com um futuro brilhante pela frente, mas acabou perdendo a sua vida com 26 anos de idade, sem culpa e sem chance de se defender. Por conta disso, eu fui criado pela minha madrinha, dos 2 anos de idade até os 6 anos de idade. E esse não é o Cirilo, tá? Foi um período da minha vida em que eu sofri uma série de agressões físicas e morais. A mais absurda e que eu lembro até hoje foi uma garfada que eu tomei desse lado aqui no supercílio, só porque eu não queria comer um pedaço de bife porque tinha muita gordura. A gente foi despejado quando eu tinha uns 7 anos de idade, e tem aquela máxima, né? O pobre que não tinha nada, mas perdeu tudo, mas a gente perdeu tudo. Casa, o meu cachorro, o brinquedo, e saímos de mochilinha nas costas para ter que morar em casa de favor, de pessoas que a gente conhecia, para poder segurar um pouco a barra. Naquele momento pude perceber que eu tinha todas as possibilidades para dar errado na vida. Mas 25 anos depois, hoje, eu posso perceber que eu tenho sou profissional de sucesso, eu tenho uma carreira que eu desejei, mas não pela quantidade de grana que eu consegui juntar, ou pela quantidade de cursos ou graduações que eu consegui fazer, nem a quantidade de países que eu consegui visitar, mas a quantidade de oportunidades que eu consegui aproveitar na minha vida, das pequenas às grandes oportunidades. Oportunidades muitas vezes que passam desapercebidas aos olhos das pessoas que não estão dispostas a enxergar essas oportunidades. Oportunidade, por exemplo, de aprender por todos os lugares que eu passei na minha vida. Como, por exemplo, a casa do meu avô, o seu Casaca. A gente sempre brincava falando que o meu avô tinha uma casa legitimamente suburbana. Era uma casa grande no meio do subúrbio, a porta ficava aberta, as pessoas entravam e saíam, e meu avô ajudava todo mundo que passava por lá. Minha mãe falava que no final dos anos 70, um senhor bateu lá em casa com uma cambuquinha de alumínio, pedindo comida. Meu avô colocou para dentro de casa, cortou cabelo, deu comida, fez a barba, colocou para comer na mesma mesa que da família da gente, porque ele falou que se chamava Jesus e que ele não poderia perder a oportunidade de ajudar um novo Messias. Só na cabeça dele mesmo. A minha avó, ela veio do Rio Grande do Sul, com os pais dela que acabaram não criando ela. Ela foi mãe solteira e teve que trabalhar desde muito cedo, e sempre como faxineira, empregada, passadeira. E por ter que trabalhar e trazer comida para casa, ela teve que deixar os 2 filhos que ela teve em casas separadas para poder trabalhar e fazer o corre do dia a dia. E na casa do seu Casaca, foi a casa onde meu pai ele cresceu, e o seu Casaca criou meu pai como se fosse mais um dos 4 filhos que ele teve. Eu fui adotado com 8 anos de idade por uma das filhas do seu Casaca, que era carinhosamente chamada de Nega, e posso dizer que a minha vida ela mudou bastante desde esse momento. Eu falo que eu saí da condição de um moleque de beira de comunidade, porque na época eu morava na Baixada Fluminense com um tio, era a única pessoa que conseguiu ficar comigo naquele momento, para um moleque que passou a ter tudo na vida. E esse tudo era muito pouco, era casa, comida, roupa lavada, e ninguém para me espancar dia sim, dia não. Para mim, aquela era a minha oportunidade, né? Oportunidade eu entendo como não algo pronto, preparado, que você consuma e que bata a sua porta para que você use no dia a dia. A oportunidade, no meu entendimento, ela faz parte de um processo de construção. Eu faço parte desse processo de construção. Quando a minha mãe me adotou, ela não adotou uma criança que era gordinha, uma criança que era nutrida, ela adotou uma criança com uma série de problemas psicológicos,
uma série de problemas por conta da sua primeira infância, que foi muito difícil, uma criança cardiopata, mas independente do tipo de trabalho que ela deveria ter para poder me transformar em alguém na vida, ela agarrou com unhas e dentes e mudou a minha vida. Eu tinha uma relação muito boa com a minha mãe, que era uma relação que ela ultrapassava a relação de filho e mãe. Eu tinha uma relação de amizade muito grande com a minha mãe. Eu sempre digo que ela foi minha melhor amiga, de sempre. E minha mãe, ela me passava muitos ensinamentos, e uma coisa que ela falava, que eu levei para o resto da vida, é que ela me criava para que eu me tornasse um preto, sim, senhor, e não um preto, vós-me ser. Isso ela dizia porque ela era muito... puxava muito com relação às formas que eu falava, que eu me vestia, que eu lidava com as outras pessoas, que ela dizia que eu deveria ser um exemplo. E outra coisa que ela falava é que ela não tinha nenhum tipo de herança para me dar. Casa, dinheiro, carro. Mas a herança que ela me daria era a possibilidade de eu poder estudar e de eu poder me desenvolver através dos estudos. Essa seria a maior herança que ela daria para mim. Mal ela sabia, ou de repente indiretamente sabendo, ela me passava a seguinte mensagem, que num país como o Brasil, que gera uma série de restrições para quem nasce negro, pobre, em áreas de comunidade ou em área de subúrbio, estudar seria o maior ato de rebeldia que eu poderia ter contra qualquer tipo de sistema. Mediante a isso, eu acabei me formando, eu fiz 2 graduações, fiz marketing e administração, eu fiz MBA numa das melhores universidades do Brasil, fiz extensão na Universidade da Califórnia, Irvine, voltei, fiz mestrado na Universidade Federal Fluminense e sou doutorando pela Universidade Federal Fluminense. Vocês vão fazer me chorar antes da hora. Eu empreendo meu próprio negócio, que é uma marca de roupa masculina e feminina, que tem como conceito principal a cultura suburbana. Sim, a cultura suburbana que eu vivi minha vida toda e que hoje eu transformei numa oportunidade de negócio. Em 2012, quando eu comecei a pesquisar e a desenvolver a marca, eu percebi que a maior parte das marcas que tinham no mercado carioca trabalhavam o mercado carioca como se fosse restritamente a Zona Sul, e como se não existisse outra parte do Rio de Janeiro. E eu, como nunca fui de ir para a praia todo dia, passar parafina no cabelo, pegar onda, eu percebi que outros 90% da população carioca que não morasse no centro ou na Zona Sul poderia ter o mesmo anseio que eu, a mesma necessidade de vestir uma marca de roupa que tivesse uma boa costura, uma boa estampa, mas que retratasse a sua cultura local e a sua identidade. Por isso a gente, desde 2012, vende para praticamente todos os estados do Brasil, através da nossa loja online e através do nosso showroom, que fica na Zona Norte do Rio, e vende para o outro lado do mundo, no Japão, onde nós temos a nossa primeira revenda autorizada da marca. E aí é muito engraçado, né? Como é que a gente poderia imaginar uma marca que saiu do subúrbio, do Rio de Janeiro, do Engenho de Dentro, da Adolfo Bergamini, do meu quarto, poderia atingir o outro lado do mundo, clientes que eu nunca imaginei na minha vida atingir. Eu sempre falo que, ultimamente, eu tenho feito não só para o meu desenvolvimento pessoal, toda essa correria que eu falei para vocês, desde o meu primeiro momento da primeira infância, desde todo esse sofrimento que eu passei e tudo mais, eu faço muito hoje para mostrar para algumas pessoas que é possível você chegar a algum lugar. Minha mãe sempre falava que eu teria que ser 2 vezes melhor. Aí eu falo para vocês, se é difícil, vocês têm que ser 30 vezes melhor. Isso é um pensamento que eu tenho. E eu falo para as pessoas que acreditam, de repente, que o seu portão esteja muito estreito, ou então que o seu caminho seja muito penoso, que existe uma chave para você conseguir chegar a algum lugar. E essa chave se chama conhecimento. Conhecimento é poder. Desde 2012, a minha mãe já não está mais entre nós. Ela fez a sua passagem, não está mais nesse mundo físico. Mas eu faço muito em tributo a ela também, porque eu acredito que, independente de onde ela estiver, ela está muito orgulhosa por tudo que ela conseguiu ajudar a criar na minha vida, todo o legado que ela deixou. E aquele molequinho pequenininho que todo mundo rejeitou, desde parente, mãe biológica, ela estendeu a mão e ela mudou a minha vida. Então eu queria dedicar essa minha fala à minha mãe, a dona Ilka, e a por tudo que ela fez por mim. Muito obrigado.